Olá pessoal, hoje a gente vai falar então, vai ser a nossa última aula sobre polimerização em etapas. Recapitulando então o que a gente viu nas aulas anteriores, na primeira aula falei uma pequena introdução sobre o que é a polimerização em etapas, diferenciando em alguns pontos com relação à polimerização radicalar, e apresentei principalmente então as características referentes aos monômeros envolvidos nesse tipo de reação. Então, apresentei os monômeros monofuncionais, expliquei por que eles não funcionam, por que eles não geram polímeros através dessas reações. Mostrei os polímeros polifuncionais, tem que ter a dupla funcionalidade nas extremidades das pontas dos monômeros participantes da reação. E comentei também sobre os monômeros polifuncionais que vão dar origem aos termolíquidos. Na segunda aula falei então sobre os dois tipos de polimerização possíveis que a gente vai ter dentro quando se atende o pré-requisito de estequiometria, onde a gente vai ter polimerizações do tipo AB e polimerizações do tipo AA mais BB, então, sob o ponto de vista estequiométrico. Agora, essa terceira aula, a gente vai abordar essas reações de polimerização do tipo AA mais BB, onde a gente não vai ter essa relação estequiométrica. Vai haver, então, um desbalanço estequiométrico, onde A está em excesso em relação a B ou B em excesso em relação a A. Vou comentar, então, também com vocês, da mesma maneira que eu fiz, como se obtém, então, o grau de polimerização através desse tipo de reação, e vou relacionar ele com o grau de conversão, que é onde a gente consegue, então, visualizar de que forma essa reação está acontecendo e o peso molecular que ela está gerando ao final. Então, para esse tipo de situação, onde a gente vai ter esse desbalanço estequiométrico, então a quantidade de grupos A reagindo com os grupos B vai ser diferente. Te tinha frisado também que isso é muito importante para o controle da massa molar do polímero que se quer obter. Então, se a gente vai produzir polímeros com altas massas molares, é importante haver um balanceamento estequiométrico. Se a gente quer polímeros com massas molares menores, a gente pode aplicar esse desbalanço e ele já vai ser suficiente para gerar polímeros com uma determinada massa que talvez já seja necessária conforme aquilo que é o necessário para uma determinada aplicação. Então, esse tipo de reação aqui, como eu já tinha comentado, ela vai gerar, é o tipo de reação que vai ser utilizado então para a obtenção de termofixos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter, no caso, o tipo de... a gente precisa ter uma situação de desbalanceamento, ou seja, um reagente precisa estar em excesso em relação ao outro. E é a partir disso que a gente vai conseguir ter o controle da massa molar. Por que isso vai ser importante no caso dos termofixos? Porque, na verdade, a gente vai, antes do processo de cura, que é onde de fato a gente obtém a resina termofixa, é importante que esse material obtido ele tenha um comportamento de um termoplástico. E por razões bem importantes. Porque é necessário que ele tenha então uma baixa viscosidade, para isso ele precisa ter uma baixa massa molar, porque é nesse momento que são incorporados os aditivos, do contrário não se consegue fazer uma mistura eficiente, E também, importante do ponto de vista de aplicação, é onde a gente vai conseguir conformar esse material em moldes ou matrizes. É quando ainda se obtém uma baixa massa molar e não foi feito ainda o processo de reticulação, que é onde as cadeias conseguem se mover uma em relação às outras, tanto para poder incorporar aditivos quanto para poder dar forma a esse material. Claro, depois que isso é feita a adição do agente de cura e a partir disso aquelas ligações cruzadas são formadas. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, para obtenção do DGBA, que é um das resinas termofixas mais empregadas, mais produzidas e mais empregadas. E ela é obtida então a partir da mistura da epicloridrina e do bisfenol A. E se a gente for olhar aqui as relações entre esses dois monômeros que são empregados, a epicloridrina está sempre em excesso em relação ao bisfenol A. Certo? Então, isso que vai caracterizar esse desbalanço estequiométrico. Vai ser obtido aqui então o que a gente vai chamar de um pré-polímero,
ou de oligômeros, né, característicos, então, de materiais que vão apresentar uma massa molar bem baixa, muito inferior, então, um polímero lá em aplicação já, tá? E é esse pré-polímero aqui, então, que vai sofrer o processo de polimerização e posteriormente vai receber a adição dos agentes de cura e aí sim obter, então, o termo fixo, tá? Ou o termo rígido. Que, por características da estrutura da reação, a gente sabe que eles vão apresentar uma massa molar infinita. Isso vai acontecer por quê? Porque todas as cadeias estão conectadas entre si por essas ligações cruzadas. Então a gente nunca consegue achar o início e o final de uma determinada cadeia. Então, sobre esse, depois eu posso mostrar, do ponto de vista matemático, a gente vai ter o que a gente chama de um valor infinito. Então a gente pode considerar que essa massa molar obtida ela é infinita. Dessa maneira que eu tinha mostrado com o balanço estequiométrico, eu vou mostrar 3 situações. Para ficar um pouco mais claro, entender o que está acontecendo se a gente for pegar e analisar um reator, o que está acontecendo lá dentro, para a gente conseguir, novamente, calcular o grau de polimerização e poder ter uma estimativa, né, da massa molar. E a gente vai fazer isso, então, a partir também do grau de conversão dos monômeros em polímeros ao longo da reação. Então, a gente vai ter situação 1, 2 e 3. Situação 1, a gente tem os grupos A em excesso em relação ao grupo B. Na situação 2, a gente vai ter uma relação estequiométrica. E na situação 3, a gente vai ter um excesso de B em relação a A. Diferença entre 1 e 2, entre 1 e 3, é o desbalanço estequiométrico. Mas aqui a gente pode ver também que a diferença de quantidade ela é diferente do ponto de vista percentual. Mas eu vou falar um pouco mais para frente. Quero chamar a atenção aqui que depois a gente vai analisar os valores obtidos, mas já chamam de antemão a atenção agora. Que a massa molecular da situação 2, então estequiométrica, ela vai ser maior do que ambas as situações 1 e 3, onde tem esse desbalanço estequiométrico, certo? Então vamos analisar a situação 1, tá? Aqui está a situação inicial, então 10 monômeros de A, 5 monômeros de B, tempo inicial igual a 0, ou seja, a reação não começou ainda. A partir de que é dado start na reação, a gente vai ter, trouxe 2 exemplos possíveis aqui, onde a gente tem aqui uma cadeia formada e aqui a gente vai ter 4 monômeros que não reagiram. Como é que a gente vai interpretar isso para poder calcular então o grau de polimerização dessa seguinte situação? Né? Lembrem que aqui é o mesmo caso, a gente vai ter 2 monômeros que vão gerar um mero a partir então da junção entre o grupo A e o grupo B. Então, o que a gente vai ter? Um grupo A não reagido. Aqui a gente vai ter a formação de, juntando 2, a gente vai ter um mero, mais 2, 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, considerando as duas pontas de cadeia, a gente vai considerar mais um meio mero. Então, o total dessa cadeia aqui, a gente vai ter 5,5 meros formados. Tá? Como a gente vai ter só uma cadeia, a gente vai multiplicar por 1. Aqui a gente vai analisar esses monômeros não reagidos. Então, lembrando lá de novo que um monômero não reagido, ele vai ter o grau de polimerização igual a 1 lá naquele caso de polimerização AB. Como a gente está tratando o caso onde 2 monômeros geram um mero, a gente precisa dividir por 2. Então, 1 dividido por 2 dá 0,5. Então, o grau de polimerização 0,5 vezes 4 cadeias, a gente vai ter um grau de polimerização igual a 1,5. Certo? Se a gente for analisar essa outra possibilidade aqui, o que a gente vai ter? 5 cadeias sendo formadas. Tá? O que a gente observa? A gente vai ter um monômero e mais meio aqui. E o mesmo se repete para as outras 5 cadeias. Então, 1,5 vezes 5, dividido por 5 de novo. Grau de polimerização 1,5. A gente pode também, é o que eu quero mostrar para vocês, que independente da situação, então o grau de polimerização sempre vai ser o mesmo, porque lembrando sempre que é um valor médio. A gente também, da mesma maneira, pode analisar com relação aos grupos que reagiram e aos grupos que não reagiram. Então, se a gente for analisar a quantidade de grupos A lá no início da reação, o N a 0, então a gente vai ter
10 desse lado, 10 nessa outra, né? 1 em cada ponta do monômero. Então, no total, a gente vai ter 20. A gente tem a metade para os grupos B, então a gente vai ter 10 grupos B. Depois que se passou o tempo de reação, para aquele segundo caso, a gente vai ter o quê? 10 grupos A que não reagiram. E a gente pode observar que todos os grupos B reagiram, certo? Então, a partir dessa fórmula aqui, onde a gente vai ter o cálculo do grau de polimerização para esse tipo de sistema, a gente precisa saber, então, o número de grupos A iniciais mais o número de grupos B iniciais dividido pelos grupos restantes. Tá? Então, 20 mais 10 dividido por 10 mais 0 vai ter o grau de polimerização igual a 3. Lembrando que é o dobro que a gente encontrou aqui se a gente analisasse cadeia a cadeia. Como na prática isso não acontece, sim, a gente pode analisar pela quantidade de grupos, comparar com o que reagiu com o que não reagiu, a gente vai obter esse valor aqui de 3. Lembrando que a gente precisa dividir por 2, porque 2 monômeros geram 1 mero, a gente vai ter lá o grau de polimerização 1,5, certo? Então, para essa situação 1, o grau de polimerização obtido foi de 1,5. Para a situação 2, onde a gente vai ter então o balanço estequiométrico, A é igual a B, a gente vai ter essa situação aqui, onde a gente vai visualizar que apenas uma cadeia se formou. Se a gente for contar a quantidade de meros que a gente vai ter nessa estrutura, lá a gente vai ver que o grau de polimerização para essa cadeia é igual a 10. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho meio mero. Somado a esse outro meio mero, a gente vai ter os 10 lá do final. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para essa situação? Se o grau de polimerização de 10 é, de fato, o grau de polimerização máximo para essa condição. Na verdade, como a gente está com balanço estequiométrico, né, quer dizer o quê? Que esse grupo B pode reagir com esse grupo A. Então, a gente vai formar o quê? Uma única cadeia. E, a partir daquela situação que eu falei para vocês, que se formam os termofixos, se a gente não consegue encontrar as pontas das cadeias, a gente tem aquele caso de massa molar infinita. Lembrem que da última aula a gente determinou que o grau de polimerização para situações com balanço estequiométrico, o grau de polimerização é igual a 1 menos P, onde P vai ser a conversão. Se a conversão for máxima, P igual a 1. 1 dividido por 0, a gente vai ter aquele valor infinito. Então é onde a gente tem as situações de massa molar infinita. A gente pode olhar também, né, da mesma maneira, em relação à quantidade de grupos A e grupos B que entraram no reator e que reagiram. Então, a gente tem 20 para cada um deles, e lá no final sobrou, cada um deles também não reagiu. Fazendo aqui pelo cálculo, colocando na fórmula do grau de polimerização, a gente vai ter que esse valor é igual a 20. A gente divide por 2 pela mesma razão, né? 2 monômeros geram 1 mero, a gente vai ter o grau de polimerização igual a 10. E a terceira situação, onde o número de Bs é superior ao número de As. Também a gente faz lá, tira uma foto do reator depois de determinado tempo de reação. O que a gente vai observar? A gente pode fazer a conta aqui. A gente observa uma cadeia, aqui, uma cadeia, 2, 3. E a gente conta, então, a quantidade de meros em cada uma delas. Vai dar esses valores aqui. A gente vai achar um valor de polimerização aqui de 2,5. Analisando em termos de grupos não reagidos, reagidos e não reagidos, A inicia com 20 e B com 30. Lá no final, todos os grupos A foram consumidos e sobraram 10 de B. Aplicando na fórmula, a gente vai ter que o grau de polimerização é igual a 5, divide por 2, chegamos àquele valor de 2,5. Então, sempre relembrando, o que é importante, a gente não vai ficar olhando cadeia a cadeia que se forma no reator, mas a gente precisa olhar o número de grupos que entraram e saber o número de grupos que permaneceram. Então, a partir disso, a gente consegue calcular esse grau médio de polimerização, certo? Então, como resultado, tinha mostrado para vocês que a situação 2, que tinha o balanço estequiométrico, ia apresentar o maior grau de polimerização. Então, de fato, aqui ele apresentou 10. A situação 1,5 e a situação 3, 2,5. A situação 3 apresentou um valor, né, ligeiramente superior à situação 1. Então,
Por que isso? Porque quando comparado à situação 1, existe uma diferença maior de 5 para 10 em termos percentuais do que de 10 para 15. E quanto menor a diferença percentual, então maiores são os valores de massas molares obtidas. Tá? E por fim, ao se comparar as três situações, a gente pode verificar as diferenças nas massas molares. Dessa forma, a partir da massa inicial dos monômeros que são adicionados, pode-se ter então um controle da massa molar. Então, ter esse conhecimento do sistema, apresentar ou não apresentar o balanço estequiométrico, é importante para se ter um controle então da massa molar que se quer obter lá no final da reação. Porque a partir da massa molar obtida, a gente vai saber qual é a aplicação que esse polímero pode vir a ter. Certo? Então, lembrem que no final da última aula eu tinha mostrado aquele gráfico para vocês, onde a gente conseguia ver a relação entre o grau de polimerização e o grau de conversão. Então, como evoluía a reação desde a gente ter só monômeros no meio e depois chegar a ter só polímeros. A mesma coisa a gente precisa fazer, né, de maneira semelhante, para essa situação aqui. A gente precisa achar, então, alguma equação que relacione o grau de polimerização com o grau de conversão. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente as etapas, né? E mostrar do ponto de vista matemático como se chega nessa equação, tá? Então, a gente precisa encontrar essa relação do grau de conversão pelo grau de polimerização. Então, eu mostrei para vocês ali no início que nessa relação não estequiométrica, o grau de polimerização ele é encontrado por essa fórmula aqui. Né? Quantidade de grupos iniciais A0 e B0 dividido pela quantidade que não reagiu. Então, o que a gente vai ter aqui, que é novo e a gente precisa levar em consideração, é esse fator de desbalanço estequiométrico. E a gente vai ter essa relação aqui. R é igual a NA0 sobre NB0. E R ele vai ser menor ou igual a 1, considerando essa situação aqui em que A está em menor quantidade. A gente pode fazer a relação inversa também e ela precisa dar certo também. A questão é que sempre a gente vai ter esse valor de R sendo menor ou igual a 1, porque um vai estar em excesso em relação ao outro. Então, o que a gente precisa é achar uma relação com a conversão. Então, essa conversão ela sempre vai estar relacionada ao grupo que tiver em menor quantidade, tá? Em função desse desbalanço estequiométrico. Porque para o grupo em maior quantidade, nunca pode haver uma conversão total. A gente viu ali pelos exemplos que sempre vão sobrar grupos daquele, que está em excesso que não vão reagir, porque não tem mais do outro reagente ou do outro monômero para poder reagir com ele. Tá? Então, por exemplo, se Na0 for 100 e depois de determinado tempo de reação é igual a 10, significa que 90 grupos reagiram. Se para esse mesmo caso o NB0 adicionado foi de 400, então é um excesso em relação ao Na, a quantidade de NB será de 310, pois a quantidade reagida de B é a mesma de A. Então, se reagiram 90 grupos de A, o máximo de grupos B que podem reagir também vão ser 90, certo? Então, analisando, né, a gente vai colocar as equações e depois isso é um procedimento que depois vocês podem olhar as lâminas com calma e tentar fazer, ver se todos os cálculos fecham, tá? Então, a gente tem aqui, lembrem que o grau de conversão é então a quantidade de grupos A que a gente adiciona no reator, menos a quantidade que sobrou, dividido pela quantidade inicial. Então, grupos reagidos por Na0. A gente vai ter isso em termos de A. A gente viu aquela relação não estequiométrica, né? Que Na0, que R igual a Na0 sobre NB0. Se a gente isolar em termos de Na0, a gente vai ter que Na0 é igual a R vezes NB0. Se a gente for analisar para o grau de conversão em termos de B, a gente vai ter essa relação aqui. Notem que a gente teve que considerar esse fator de desbalanceamento aqui no denominador. Então, a gente não tem só Na0, a gente vai ter RNB0. Tá? E o nosso objetivo, então, é encontrar uma equação em termos de Na e de Nb. Por quê? Lembrem que a gente quer fazer uma relação entre o grau de polimerização e o grau de conversão. Para isso, eu preciso pôr nessa fórmula aqui. E para isso, eu preciso pôr em termos de Na e Nb
essas outras fórmulas que eu apresentei aqui, para a gente poder inserir dentro dessa daqui e encontrar essa relação. Então, rearranjando, né, depois vocês podem fazer com mais calma, pegando essa daqui e colocando em termos de Na0, a gente vai ter Na0, em termos de Na, desculpa, a gente vai ter Na igual a Na0 menos P vezes Na0, pegando a fórmula de conversão em termos de B, e isolando NB, a gente vai ter essa expressão aqui, certo? Sabendo essas relações, né, que NB0 é igual a Na0 sobre R, a gente vai colocar dentro da equação de NB em função do número de grupos iniciais do grupo A. Por que a gente faz isso? Porque ele é lá o reagente limitante. É ele que vai reagir ao máximo. Então, é em função dele que a gente precisa ver que conversão vai ocorrer. Tá? Então, o grupo que apresenta a maior conversão. Colocando, né, dentro daquela equação que eu mostrei para vocês. E substituindo por essas que foram isoladas em termos de Na e Nb, a gente vai chegar aqui nessas relações. Tá? Não vou discutir agora, porque senão fica bastante. Depois vocês podem olhar com calma. O que a gente vai ter lá no final, reorganizando tudo, e o grau de polimerização, então, ele vai levar em consideração o que? Esse fator de desbalanço estequiométrico, importantíssimo nessa situação de desbalanço estequiométrico durante a reação de polimerização, e aqui, ó, em função do grau de conversão, que era o que a gente queria ter encontrado. Tá? Então, a gente vai ter, para esse sistema de desbalanço, essa equação de grau de polimerização em função do grau de conversão. E para a gente finalizar, mostrando que ela funciona do ponto de vista matemático, depois, claro, do ponto de vista prático, a gente vai ter dois casos particulares, onde, se a gente tiver uma situação com balanço estequiométrico, que foi o que a gente aprendeu na aula anterior, o valor de R é igual a 1. Se o valor de R é igual a 1, a gente substitui aqui nessa equação que a gente acabou de obter. Olha o que a gente obtém, que o grau de polimerização é igual a 1 sobre 1 menos P. A mesma equação que a gente tinha encontrado lá para reações com balanço estequiométrico. E a situação 2, a gente vai ter onde ocorre o consumo total do reagente em menor quantidade. Então, por exemplo, a gente estava tratando do A, que o A estava em menor quantidade, e o processo de polimerização levou ao uso máximo desse grupo durante a reação. Então, a gente substitui o P por 1 aqui, e a gente vai ter com que o grau de polimerização vai ter essa cara aqui, 1 mais R sobre 1 menos R. Então, aqui a gente pode, só sabendo qual que é a relação estequiométrica então, dos reagentes de partida, a gente já consegue prever qual que vai ser a massa molar do polímero obtido. Então, por isso que entender essas relações estequiométricas e não estequiométricas nos ajuda a prever o que vai acontecer. Não vai ser totalmente lá um tiro no escuro para saber que massa molar aquele polímero vai ser obtido. Ok? E só para a gente finalizar, então, eu queria destacar alguns fatores que são importantes com relação à polimerização em etapas. Fatores que têm que ser levados, então, em consideração quando esse tipo de reação é feito. Tá? Temperatura e tempo de reação são fatores primordiais, então, se fazem diversos experimentos, né, diversas reações para se chegar. Qual que são as condições melhores para se chegar em determinada massa molar para um determinado polímero? Então, por isso se observa qual temperatura é mais adequada e qual é o tempo de reação para que se chegue no que está se objetivando. Tá? Saber se é necessário ou não a adição de um catalisador. Apesar de na polimerização em etapas a gente ter esses grupos funcionais, que são a força motriz que fazem com que essa reação funcione, muitas delas precisam de catalisador para que o processo ocorra de uma forma mais rápida. Né? Não, a gente precisa acelerar, diminuir a energia de ativação dessa reação para que ela ocorra num tempo que seja hábil, principalmente do ponto de vista econômico. Então, né, a funcionalidade dos monômeros, que a gente discutiu bastante, e também aqui, né, que eu trouxe para vocês, a estequiometria. Se tiver estequiometria, vai haver a formação de uma determinada massa molar. Se não tiver estequiometria, vai haver uma tendência, né, para massas molares menores. Tá?
E é só comentar rapidamente das maneiras de se terminar uma polimerização em etapas. Então, né, a adição não estequiométrica dos reagentes vai reagir até aquela determinada quantidade do grupo menor, está em menor quantidade, e a reação encerra. A adição de um reagente monofuncional, isso vai acontecer porque não vai ter mais reatividade nas extremidades das cadeias, então ela não tem mais para onde aumentar, e a reação também vai acabar. E uma das coisas que também que são mais utilizadas é simplesmente reduzir a temperatura. Tá? Então, essa foi tentei mostrar para vocês de uma maneira, digamos, mais rápida e direto ao ponto que eu conseguia. Espero que vocês tenham conseguido ter uma boa noção de quão complexos são essas reações de polimerização. Não é nada trivial. Não é simplesmente misturar o reagente A com o reagente B e a gente vai ter lá o produto C e estamos felizes e contentes. Tá? E espero que vocês tenham conseguido entender um pouco com relação à diferença entre a polimerização radicalar. Certo? Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato, né, por e-mail, por WhatsApp, e a gente se vê então na aula. Obrigada, gente.